Autismo é um déficit na comunicação e na interação. Então veja só, se o seu filho autista tem esse déficit na comunicação, na interação, como que ele vai conseguir expressar os sentimentos dele? Ele não vai, mas não vai mesmo. Ai, Sara, mas o meu filho é tão inteligente. Meu filho é autista, mas ele é inteligente. Nossa, ele fala bastante. Ele vai muito bem na escola, ele não sei o que tem. Mas só que às vezes ele fica muito nervoso, muito agitado. Então, teu filho tem déficit na comunicação e na interação. Ou seja, ele não consegue expressar para você, mãe, ou para as outras pessoas, o que está acontecendo dentro dele, a desorganização que está dentro dele. Então ele desenvolve esses comportamentos. Ele não consegue expressar a raiva, ele sai jogando brinquedos, ele sai batendo, né, agredindo. Ele não sabe o que é aquilo que está dentro dele. É raiva ou medo. Ele pode ser agressivo porque ele está com medo, como se fosse uma defesa, ou ele pode ter uma resistência muito grande para frequentar a escola, por exemplo, para ir ao dentista, enfim, algum lugar. Por quê? Medo. E ele reage, se joga no chão, né? Enfim, grita. Então, não podemos olhar somente para aquele mau comportamento, mas o que causou, o que está causando, né? Ou às vezes ele tem uma necessidade de atenção. É só isso, colo, de um carinho, né? Ou até da sua presença ali junto com ele. É isso que ele quer. É só isso, né? E aí o que acontece? Por você não parar e não observar o motivo daquele comportamento dele, muitas pessoas chamam de quê? Birra, desobediente, mal educado, teimoso e por aí vai. E focam, né, essas terapias, nessas metodologias, focam consertar, corrigir aquilo que eles dizem ser um mau comportamento. Mas o seu filho autista não sabe por que ele está agindo assim. Ele precisa de um direcionamento, alguém que chegue até ele e ajude ele a entender por que ele teve aquela crise nervosa. Não na hora da crise, não queira fazer nada disso, deixa passar, espere ele se acalmar. Depois você vai ajudando o seu filho e aí você vai educando ele emocionalmente, você vai dando direcionamentos para o seu filho. E quando você, mãe, entende isso, passa a fazer todo sentido para você. E você começa a olhar para o autismo com outros olhos, né? Não assim com olhos de julgamento, por exemplo, mas com olhos de compreensão, de amor, de respeito para o seu filho. E o seu filho vai retribuir para você, sabe como? Devolvendo na maneira dele carinho, amor por você. Você quer tanto que o teu filho fale um eu te amo para você? Seu filho autista já falou isso alguma vez? Você precisa dar o primeiro passo, né? Ele tem o déficit de comunicação e interação, então é muito mais difícil para ele. Você dá o primeiro passo. E no meu método Criar, eu ensino as mães visualizarem, enxergarem o que pode ter sido o gatilho para o filho ter aquela crise nervosa. Então, quando você, mãe, entende e descobre isso, o autismo do seu filho ou da sua filha ou na sua família se torna muito mais leve, muito mais leve. Claro que é um processo, é um trabalho formiguinha, é um dia após o outro, cada dia uma vitória, cada dia uma evolução, né? Não existe uma receita de bolo pronto para ajudar autistas, porque cada autista tem as suas necessidades únicas, né? As suas necessidades únicas. Então, cada criança autista precisa ser olhada de uma forma única e especial. E quando você, mãe, entende, compreende isso, seu filho começa a ficar mais calmo, mais tranquilo, e ele vai se desenvolvendo e se tornando mais e mais independente, cada vez mais. Você observa como ele vai, né? Hoje eu observei uma coisa tão interessante
na minha filha, na Helena, eu busquei ela na escolinha e eu estava conversando com a minha mãe. Então, peguei ela e conversando com a minha mãe, vim para casa. E quando eu estava chegando perto de casa, ela começou a gritar, dar uns gritos e chutar o banco, né, do carro. E eu falei, filha, o que está acontecendo? E ela não queria me falar. Quando eu estacionei o carro, cheguei em casa, sabe o que ela me falou? Ela falou assim, mamãe, você sabia que crianças, que filhos de mães, que quando pegam o filho na escola não dão atenção para a criança, ela fica brava? Eu falei, ah, é? Ah, então você ficou brava porque eu não te dei a atenção que você queria. Lá, por isso não. Agora vamos lá, vem no colinho da mamãe, me conta aqui o que você brincou hoje, que lanche que você lanchou, colinho, o que vocês fizeram lá. E aí foi conversando com ela, pronto. Nossa, Sara, mas desse jeito você está deixando sua filha manhosa? Nossa, não. Quanto mais carinho você dá, quanto mais o seu filho autista se sente amado, compreendido, respeitado por você, você é o exemplo do seu filho, né? E outra coisa que eu expliquei para ela, eu falei assim, olha, eu também tenho uma mãe, eu também quero a atenção da minha mamãe. Então eu expliquei, fiz essa conexão para ela entender, né? A vovó dela é minha mãe, então eu também quero atenção, também quero falar com a minha mamãe, né? Então, isso é muito importante entender. Se eu não tivesse essa percepção, essa compreensão, o que eu poderia ter feito com ela? Ah, menina, para com isso! Que coisa! Fica aí chutando o banco, fica gritando, você tá ficando doida? Para com isso! Que falta de educação! Você não tem respeito com a sua mãe, não! E tanta coisa eu poderia ter feito para ela, falado para ela, né? Aquilo seria impactante. E como ela iria se comportar? Ela ia ficar pior ainda. Ela poderia ter uma crise nervosa e não ia resolver. Então, precisa entender o motivo e dar o suporte necessário que o seu filho está precisando. Eu sempre falo para as minhas alunas, o teu filho te mostra o caminho. Às vezes você pode ficar perdida, agitada, o que eu vou fazer? Para, calma, olha para o teu filho, ele te mostra o caminho. Você precisa aprender a ouvir seu filho.